Capítulo 13. Uma esfera de ferro viajando a 250 metros por segundo explodiu um dos mastros do navio atacado, e aquele foi apenas mais um som de destruição em meio ao pandemônio. Ganchos na ponta de cordas acoplavam o galeão pirata ao corvete escolhido como alvo de ataque, em enganchamentos simultâneos que tomavam da popa à proa. A tripulação invasora se movia como bichos do mar, saltando de um navio para o outro, não apenas dotados de uma naturalidade espantosa, mas também de uma selvageria que tornava a ação ainda mais impactante do que já era. No corveta de Albion, marinheiros sacaram espadas médias, machados e escudos. Do outro lado, os marujos e os capitães de areia de Snail Galford atacaram com sabres, machados e facas de arremessos. O que se via na sequência era um festival de lâminas se cruzando, enquanto o som dos metais colidindo se tornava o som do mar. O mastro detonado tombou em meio ao convés, danificando a madeira, destruindo uma parte da amorada e esmagando meia dúzia de pessoas. Um dos piratas de Snail esfaqueou pelas costas um dos marujos com um escudo, mas escorregou no sangue do ferido, tombando e sendo morto em seguida. Um capitão de areia de 14 anos recebeu um chute no peito e caiu no meio do digládio de 8 pessoas. Sem pensar 2 vezes, ele esfaqueou os pés e cortou tendões dos tornozelos, que reconheceu como de inimigo, antes de ser pisoteado. Um marinheiro de Albion perfurou o abdômen de um pirata adulto, mas o corte foi tão profundo que ele não conseguiu retirar a espada do corpo inimigo antes que tombasse com ela. Como consequência, ele não teve o que fazer quando um pirata de 16 anos atirou uma faca entre seus olhos. Esse mesmo pirata acertou mais 2 da tripulação inimiga antes que uma flecha lhe perfurasse a garganta e o fizesse cair em pleno mar. Localizado no alto de um dos mastros ainda de pé, 2 arqueiros causavam um estrago considerável na tripulação pirata que invadia seu navio. Um deles chegou a conseguir um bom tiro com uma curva impressionante diretamente em um dos piratas que operavam os canhões, atingindo-o no ombro. Um segundo tiro iria matar o companheiro que tomou o lugar do canhoneiro, mas Lyriel Gambiani moveu a flecha para longe. Lyriel, inclusive, tinha um papel à parte. Desde que fora submetida ao treinamento intensivo e psicológico que Snail a colocara para dominar suas habilidades, ela havia aprendido, se não a suprimir por completo, ao menos a dominar seu maior inimigo, o choque diante de violência. Ela ainda não era capaz de matar, talvez nunca fosse, mas se ainda não totalmente capaz de agir, ao menos em situações extremas, ela passou a ser capaz de reagir, realizando um papel defensor importante. Lyriel Gambiani não apenas refletia flechas e balas de canhão, como arremessava ao mar soldados que tentavam passar do navio atacado para o Jolly Rogers. 2 outros integrantes também jamais abandonavam o Jolly Rogers nesse tipo de ataque, ambos pela deficiência. Dinho Maneta se ocupava em ditar ordens aos canhoneiros, enquanto Jamil, o manco, se ocupava em ditar ordens aos piratas que ficavam para defender o navio. Ainda que sem um dos olhos e com um pedaço de madeira para lhe servir como o pedaço da perna faltante, com um sabre nas mãos, Jamil era um matador mais temido do que muitos cavaleiros sem armaduras. Por fim, restava o líder. Por mais acostumado que toda uma tripulação do Jolly Roger estivesse com abordagens invasivas como aquela, ninguém se movimentava de um navio para o outro como Snail Galford. Vê-lo correr pelas cordas e saltar pelas velas era de fato quase uma experiência sobrenatural. Naquele dia, ele inicialmente correu pelo castelo de proa, de onde um dos ganchos havia partido, e se esgueirou por uma das cordas apenas andando pela linha formada. A questão é que muito de suas novas habilidades se deviam a Lyriel Gambiani. Assim como ele a havia ajudado a potencializar seus talentos, ela havia feito o mesmo com ele. Snail era um ladino, acostumado a agir nas sombras, desaparecer, se movimentar de maneira suave. Lyriel, porém, era uma acrobata. Filha única de um dono de circo traído e levado à falência por nobres corruptos.
Liriel cresceu aprendendo a saltar em trapézios, andar em cordas bambas e dar saltos mortais em círculos de fogo. Tudo o que Snail Galford precisava aprender. Saltando como um bicho pela enxárcia do navio de Albion, os degraus roliços feitos de corda que sustentavam os mastros. Em pouco tempo ele teve acesso às vergas de onde os arqueiros matavam seus homens. Uma de suas facas rodopiou no ar e o corpo de um dos arqueiros tombou no convés. Snail puxou mais duas do casaco. O arqueiro ainda vivo tentou armar um tiro, mas o nervosismo do líder pirata, avançando sobre si, fez com que os dedos escorregassem e a flecha fosse atirada para cima, de uma maneira até um tanto ridícula. Sem opção, o atirador puxou uma espada média e tentou golpear por 2 vezes, 3 vezes. 2 golpes acertaram vazio, o terceiro bateu em 2 lâminas. Uma delas escorregou, abaixando a arma, e a outra correu por outro ângulo, arrancando 2 dedos dele. Snail girou as 2 lâminas, prestes a matá-lo, mas antes disso perguntou: morte ou rendição? Com o rosto em choque e repleto de vermelhidão, 2 dedos sangrando e um navio tomado do alto do mastro, o arqueiro começou a gritar: rendição, rendição, Albion, rendição! O grito se espalhou por um navio já tomado pela derrota. Como resultado, marinheiros ainda vivos jogaram suas armas no chão e ergueram os braços. Alguns poucos ainda se recusaram a atender o chamado e tentaram morrer como heróis, mas apenas morreram, e nem mesmo nessa história serão lembrados. Como costumava acontecer em seguida ao triunfo, o grito de êxtase dos piratas ecoou pelas ondas. Aquela era a primeira parte do ritual de vitória. A segunda consistia em aquela tripulação se virar para o corsário que as liderava e gritar como fanáticos o nome: Simba! 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 Do alto do mastro, ainda de pé, diante do arqueiro que anunciara a rendição, Snail Galford abriu os braços para receber aqueles gritos, como um alimento. Observando a cena do Jolly Rogers, Liriel Gambiani sorria. Dinho Maneta dava de ombros. Jamil Manco cuspia no chão.